prestar o serviço, além do meu valor que eu acordei com você, eu vou receber também, proporcionalmente, do 13º salário, as férias e repouso semanal remunerado e o adicional legal. Ah, professora, eu recebo naquela questão de um dozeavo, se você trabalhar o mês inteiro é um dozeavo, senão você vai receber proporcionalmente a horas ou dias. Então faz um cálculo com base em dias ou em horas, e aí eu calculo mais ou menos quanto daria de férias, quanto daria de repouso, quanto daria de 13º, tá, gente? Aí é um cálculo. A gente advogado, a gente que advoga ou que faz, né, que se especializa, a gente não aprende muito cálculo, não. Esses cálculos aí, eles são realmente feitos, a gente aprende mais ou menos, mas existem programas que fazem, ou os próprios contadores da empresa que faz esse cálculo e entrega para você como é que paga. Em processo de trabalho, a gente vai ver que houve várias alterações e hoje as petições, elas têm que ter valores. Aí os advogados usam um aplicativozinho, usam um programazinho, né, um site, alguma coisa, para fazer esses cálculos, porque a gente não é muito boa em matemática. Mas eu preciso que vocês entendam que eles são pagos na medida do... proporcionalmente ao que você recebeu, né, o que você trabalhou. Se você trabalhou horas, aí você transforma ele em pagamentos de horas. Então, cada vez que eu pagar você, eu pago de forma proporcional. Pago mensalmente, não tem problema, posso acordar com você, olha, eu vou te pagar todo mês esse valor, e aí no pagamento mensal você trabalhou 8 dias no mês. Eu faço o cálculo de 8 dias no mês e proporcionalmente férias, 13º, descanso remunerado ou adicionais legais que existam. Outros adicionais que são previstos em CCT, em ACT, alguma coisa que a convenção garanta para aquela categoria. Então, o recibo de pagamento deverá constar a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas. Então, no recibo, ele tem que vir remuneração, 13º proporcional, férias proporcional, DSR. Então, ele vem todo discriminado, porque salário complacivo, recibo complacivo, né, esse pagamento complacivo de salário que a gente chama, não é válido. O empregado efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do FGTS na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado o comprovante do cumprimento. Então, eu vou pagar o valor de FGTS com base no que eu te paguei mensalmente. Se você trabalhou um mês inteiro, eu vou te pagar os 8% em cima do mês inteiro. Se você não trabalhou o mês inteiro, trabalhou alguns dias, eu vou te pagar de acordo com... Então, tanto o INSS quanto o FGTS, ele também é pago de forma proporcional. Então, assim, é a formalização da ideia do bico? É a formalização da ideia do bico. Porque, além do valor que eu pagaria para você, eu tô pagando... Mas, normalmente, os autônomos, eles recebem mais para trabalhar. Então, assim, uma diarista... um diarista de garçom, por exemplo, ele cobra R$100, R$120. Ele não vai ganhar isso por um dia de trabalho dessa forma. Ele vai ganhar menos? Vocês estão entendendo? Então, assim, é um trabalho intermitente, mas você dá alguns direitos, mas você também vai diminuir a remuneração do que você receberia como autônomo. A cada 12 meses... o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Então, a cada 12 meses, meu contrato, eu falei a vocês que ele é um contrato indeterminado, então, a cada 12 meses que eu tô com esse contrato intermitente com você, trabalhei e tal, e aí eu conto o período de inatividade também, então, a cada 12 meses desse contrato, o empregado tem direito a usufruir de um mês de férias. Aí, nesse mês, ele não pode ser convocado pelo aquele mesmo empregador. Só que ele já vai ter tido a remuneração dessas férias que ele vai ter direito a tirar. Por quê? Porque elas são pagas proporcionalmente ao tempo que ele está trabalhando. Então, ele não paga de uma vez, ele paga de forma proporcional, mas garantindo-se 30 dias de férias. O período para férias se conta, inclusive, o período de inatividade, tá, gente? Então, para tirar as férias, eu conto o período de inatividade. Agora, para pagamento de INSS, para tempo de contribuição, eu não conto o período de inatividade. Então, para eu tirar as férias, para somar os 12 meses, eu conto aquele período que eu não trabalhei. Mas para
questão de tempo de serviço de trabalho, né, que é para o INSS, para a aposentadoria, não se conta o período de inatividade. E também o período de inatividade também não é remunerado. Não esqueçam disso. Então, contrato intermitente é um contrato indeterminado, mas ele é um contrato diferenciado. Por quê? Porque ele tem a subordinação, mas ele tem alternância entre períodos de prestação de serviço e períodos em que não vai haver prestação de serviço. É um contrato necessariamente escrito, e aí eu vou fazer um contrato com base nas horas de trabalho. Tenho que convocar esse empregado 3 dias antes dele exercer a função. Ele pode dizer que não quer trabalhar e não é ato de insubordinação, ou ele pode dizer que quer, mas ele tem que me responder em um dia útil, porque o seu silêncio me faz entender, faz com que o empregador entenda que ele não quer exercer atividade naquele momento. O trabalhador intermitente, ele pode ter outro vínculo? Pode ter outro vínculo. Ele pode trabalhar em outra empresa no período de inatividade. Esse período de inatividade, ele não é pago pela empresa, ele só recebe pelo período efetivamente trabalhado. Período de inatividade não conta para tempo de serviço, mas conta para o período de férias. Como é que se dá as férias, professora? A cada 12 meses de contrato, cada 12 meses, ele tem direito a 30 dias de férias, que tem direito o período concessivo de férias. Então, ele vai ter direito a tirar férias e que naquele mês que for determinadas as férias, ele não pode ser contratado por aquela empresa. Pode ser contratado por outro, professor, se ele tiver um outro vínculo, pode, mas a gente está falando dessa empresa que fez o contrato indeterminado. Então, ele não pode ser contratado pelaquela empresa. O FGTS e o INSS também é pago com base nas questões proporcionais, assim como no final de cada prestação de serviço, ele vai receber, além do salário que eu pago, além do valor que eu vou pagar relacionado ao salário, e tem que se pagar férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais, né? Aqueles adicionais que são previstos em norma coletiva, ou até mesmo, por exemplo, ele trabalhou de forma noturna, ele tem direito a receber o adicional noturno. Tá, gente? Trabalhou em algum lugar insalubre, ele tem direito a receber o adicional de salubridade ou de periculosidade, dependendo do local que ele trabalha. Então, ele vai receber também esses adicionais. Tá certo, gente? Então, vocês entenderam o que é trabalho intermitente. Trabalho trazido, contrato trazido pela reforma trabalhista, no intuito de oficializar os bicos, trazer essa oficialização desses bicos, mas que traz uma insegurança para o trabalhador, porque ele pode, no final do mês, não receber um salário mínimo. Então, há uma precarização, professora, do direito do trabalho, há uma precarização do direito do trabalho. Então, você tira direitos desse empregado, porque em algumas atividades que não se precisa trabalhar todos os dias, ele pode ser contratado como um intermitente e aí ganhar muito menos. Beleza, gente? Entendido? Eu vou parar esse vídeo e vou começar um outro para a gente falar sobre alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. A gente vai passar agora para a segunda parte.